Olá pessoal, um ótimo dia, uma excelente semana. Espero que vocês e seus familiares estejam todos bem com saúde. Hoje Deus tocou no meu coração para falar sobre um assunto bem relevante e bastante importante, que é sobre a igreja, o corpo de Cristo. Com as redes sociais, a gente vê algo que se tornou muito comum aí, foi a autopromoção e exaltação de si mesmo, né? Que se vê com bastante frequência nos dias de hoje, principalmente dentro de igrejas, assim como fora também. Em se tratando de igrejas, eu entendo que isso é um grave pecado que traz impureza para o altar. Os altares coletivos e ministérios precisam ser purificados. Quero deixar claro que aqui eu não estou aqui para julgar ninguém, pois eu sou um ser humano também, cheio de falhas e defeitos, feito de carne e osso, assim como qualquer outro, cheio de imperfeições e defeitos. Mas a Bíblia nos ensina que em diversas passagens que o coração precisa estar concentrado na vontade do Senhor. Vejo que hoje na igreja, não querendo expor ninguém, e também tampouco expor segmentos ou denominações de igreja, existem pastores, evangelistas, mestres e líderes de ministérios tão orgulhosos que adoram julgar, excluir, se acham muito importantes aos seus próprios olhos. E a igreja, na verdade, ela é o corpo de Cristo. E Cristo nos ensinou a amar aos outros como a si mesmo, né? Dar abertura e não julgar os outros, não excluir pessoas, né? Que as pessoas são falhas e cheias de defeito. E muitas das vezes, por causa do cargo ou função que exercem dentro da igreja, se julgam superiores, não respeitam pessoas ou membros que não possuem cargos, e até mesmo pela posição que exercem, se julgam mais superiores e têm essa certa tendência de julgar. A meu ver, muitas vezes a igreja é sim importante, a gente deve congregar e buscar, a união faz a força. A Bíblia mesmo ensina que onde tiver mais de um membro presente, louvando e glorificando a Deus, todo mal cai por terra, né? Então a gente precisa congregar, precisa sim buscar a Deus de todo o seu coração, porque Deus na verdade conhece o coração e sabe as necessidades de qualquer um, né? E outra coisa que eu gostaria de citar, porque às vezes a gente vê muitas pessoas reclamando de igreja, de política. Não olhe para o homem, né? Não, as instituições, na verdade, assim como a igreja, como a política, foram criadas, no caso da política, para ter uma melhor governabilidade. A igreja, para que houvesse união e que o ser humano pudesse melhorar, se tornar um ser melhor, né? Seguindo os caminhos de Cristo e os ensinamentos através da palavra, para que pudesse ajudar um ao outro. Mas onde que o ser humano coloca a mão, muitas das vezes acaba se corrompendo. E é uma luta diária para que possa viver os ensinamentos, né? O propósito, a risca, e que não é fácil. E a gente não deve nunca, jamais olhar para ser humano, porque senão a gente não para em lugar nenhum. Mas a gente deve sim procurar louvar, glorificar e buscar e congregar em uma igreja sim. E como eu disse, nunca olhe para o homem, porque o ser humano é cheio de falhas e defeitos. E quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. O importante é que a gente reconheça as falhas, os erros, nossas fraquezas e procure melhorar a cada dia, admitindo seus erros, suas falhas e tentando se tornar um ser humano melhor hoje do que foi ontem, né? Não estou aqui para julgar ninguém. Como eu disse, jamais devemos olhar para o ser humano, porque a gente vai acabar se frustrando. E as pessoas que geralmente nos traem ou às vezes nos decepcionam são as que estão mais próximas da gente. A gente tem que sim admitir, entender que devemos admitir nossos erros, saber reconhecer, pedir desculpa, perdão, né, que é muito importante, e seguir a vida, porque Deus conhece o coração de cada um. Gostaria de citar um exemplo aqui, até para evitar, não querendo expor ninguém, né, mas uma situação me chamou muito a atenção, que foi um comportamento de um pastor durante um retiro
que a gente participou de um ministério de louvor. Como eu disse, é só deixar esse exemplo para reflexão, que as pessoas devem sim olhar para dentro de si, né? Porque principalmente eu vejo que líderes, pastores dentro de igreja julgam muito, mas muitas vezes deixam de olhar para si mesmo. E esse fato que eu vou mencionar aqui, que foi uma coisa que chamou a atenção, que durante esse encontro, esse mesmo pastor, que ele é apaixonado por pesca, ele estava ao lado de uma represa, e ele é apaixonado por peixe grande, tilápias particularmente. E ele estava tentando pegar uma tilápia, foi algo que me chamou a atenção, e estava vindo peixes pequenos, que a gente chama aqui na região de cedezinho, que são peixes pequenos, que não deixa de ser um alimento, que para mim é muito importante, que só quem já passou fome sabe o quanto isso é válido, independente do que você viva, principalmente passando por um deserto ou dificuldade financeira, qualquer alimento é bem-vindo. Um exemplo é o maná, né, contra as pessoas estavam no deserto e Deus proveu o maná, né, mesmo a princípio aquilo ali foi muito importante, mas depois eles começaram a rejeitar o alimento. E eu estou citando esse exemplo desse pastor porque foi algo que me chamou a atenção, que ele queria muito uma tilápia, mas a cada momento que ele tentava tirar um peixe dessa represa, vinha esse cedezinho, que é um peixe pequeno, e ficava claro a expressão dele no rosto de insatisfação e por não ter conseguido pegar a tilápia e pegar esse cedezinho. E o que ele fazia principalmente era tirar esse pequeno peixe e chutar ele com o próprio pé para fora da represa. E eu fiquei refletindo, né? Ele fez isso por diversas vezes, no mínimo umas 4 ou 5 vezes, e a cada vez que ele fazia isso eu olhava e ia atrás, pegava esse peixinho e jogava dentro da represa, porque eu não conseguia imaginar e entender um comportamento desse, principalmente vendo do pastor, né? que deveria servir de exemplo, mas como eu disse, eu não estou aqui para julgar ninguém. Quem sou eu? Sou um ser humano, mas foi um ato que para mim me chamou bastante atenção, e eu queria citar, porque independente de quem tenha visto, Deus está vendo isso lá de cima. Então são essas atitudes, né, esses comportamentos que vão deixar um exemplo, né? A palavra ensina, mas o exemplo arrasta. Não adianta nada você pregar uma palavra e se comportar como uma maneira como essa. Mas como eu disse, não estou aqui para julgar ninguém. Foi algo que me chamou bastante atenção e me acabou gerando um certo desconforto, né? Mas o que eu fiz da minha parte foi catar os peixinhos e retornar eles para a água, né? Porque conforme ele ia pegando e vindo que não era tão desejada a tilápia, ele ia pegando ele com a mão e chutando para fora da represa, algo que eu achei, digamos, um ato não tão conivente, principalmente vindo de um pastor, mas enfim. Estou deixando esse exemplo aqui para reflexão, não estou aqui para julgar ninguém, né, porque cada um vive conforme acredita e crê, né, mas são as suas atitudes que dirão quem você realmente vive e acredita, né, e Deus está no céu vendo tudo isso, né, independente do que aconteça, cabe a Ele julgar e decidir quem serão essas pessoas. Mas enfim, gostaria de citar algumas passagens da Bíblia aqui, de exemplos de pessoas que se julgaram muito importantes, né, e acabaram sucumbindo. A primeira passagem é Crônicas, 2 Crônicas 16. Depois que o rei Uzias se tornou tão poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. O rei Uzias havia se tornado muito famoso, próspero e poderoso. Foi se enchendo de orgulho. Com isso, começou a se julgar autossuficiente. Acabou se esquecendo de Deus, virou as costas para Deus, parou de olhar para Deus como sua fonte de suprimento, que na verdade deveria ser a única fonte, né? E como consequência acabou ficando leproso e por fim perdeu seu reinado, morrendo com a lepra. Em Provérbios 16, 18, outro exemplo sobre a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Ou seja, o mundo dá voltas, a gente
tem que amar e respeitar os outros como a si mesmo, fazer o bem sem ver a quem, sem esperar nada em troca. É um dos maiores ensinamentos aí que eu vejo de Jesus Cristo, por exemplo. Participou da cerimônia de lava-pés, não proferiu uma palavra, mas a sua atitude valeu mais do que 1000 palavras, onde ele lavava os pés de pessoas humildes, simples, sem proferir nada, né? Então, assim, fica um exemplo aí de humildade, de respeito, de amor ao próximo. Em Daniel 4, 29 e 37, um dos exemplos que me chamou bastante atenção foi o caso de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, que devido à sua arrogância foi do trono ao pasto. Ele foi expulso no meio dos homens e passou a comer capim. Deus queria, através dessa lição, que o Altíssimo reina, mostrou para ele que o Altíssimo reina e domina sobre os reinos dos homens. Ele quem dá poder e transfere a quem quiser esse poder. Ou seja, nós não devemos nunca deixar que o orgulho, a soberba, a vaidade tome conta do nosso coração. Porque Deus conhece o coração de cada um e sabe as necessidades dos outros, das pessoas que nós estamos vivendo. Então, independente do que você esteja vivendo, se seja uma perseguição no trabalho, se seja uma perseguição de pessoas que estão próximas a você, nos ambientes que você frequenta, pode ter certeza, não busque fazer a justiça com as suas próprias mãos, porque Deus vê tudo isso e no tempo dele, a mão e a justiça dele prevalecerá. A Bíblia nos ensina em Hebreus 2, a Bíblia nos ensina em Hebreus 12, 2, que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Ele é a fonte que faz jorrar toda sorte de provisão. Ele conhece nossas necessidades e o coração de cada um. Deus provê no tempo certo, onde e quando. Ele é o Jeová Jiré. Não tenho dúvida que em diversas ocasiões Deus nos leva ao nosso limite. Nos espreme ao máximo para quê? Para saber que realmente temos dentro dos nossos corações o que cremos e acreditamos e que vivemos. Em outras palavras, Deus nos prova até o limite das nossas possibilidades. Só assim que Ele vai conhecer e ter a prova do nosso verdadeiro caráter. Em Mateus 6, 31, 33, é Ele que nos ensina a abandonar a nós mesmos ao seu cuidado. Ou seja, Deus é o único Deus de provisão, Deus do impossível e do sobrenatural. Existem vários exemplos na Bíblia, em casos que pessoas que passaram por desertos extremos, mas creram e perseveraram e se mantiveram na fé. E é isso que importa, que Deus vê o coração e no momento certo, no tempo dele, Ele vai te levar ao lugar onde Ele quer. E o mais importante é que você peça que Ele te direcione, que Ele revele a verdadeira vontade dEle. Não peça coisas, não peça, peça que a vontade dEle prevaleça sobre a sua e que Ele capacite você para que possa entender os teus sinais e te direcionar ao caminho desejado. Em Jeremias 29, 12, explica e nos ensina que então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares com todo o seu coração. Em Mateus 7, 7, peçam e será dado a vocês. Busquem e vocês encontrarão. Batam e a porta será aberta a vocês. Em Eclesiastes 3:1 nos explica que tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Um exemplo muito conhecido que me chama a atenção é o exemplo de Jó, que é um exemplo de fé, superação. Jó é um exemplo de obediência, que havia perdido tudo. Era uma pessoa muito bem sucedida, mas o diabo tentou provar ele, e Deus honrou ele no final das contas. Ele acabou perdendo tudo, mas se manteve fiel, obediente, em fé, perseverou. E até a sua própria saúde foi afetada. Inclusive até sua própria mulher, devido a toda a situação que havia vivido, ela disse: amaldiçoa seu Deus e morre. E nem com isso Jó deixou sua fé ser abalada.
apesar da dificuldade, apesar das suas insuficiências e momentos de fraqueza, ele permaneceu em fé e disse: "Nu do ventre da minha mãe eu vim e não retornarei, do pó eu vim, ao pó retornarei. O Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado e glorificado, exaltado seja o teu nome." Então, independente do que você esteja vivendo ou passando, peça para que Deus possa renovar suas forças e revelar a vontade dele na sua vida, para que ele possa te colocar e capacitar para que você possa chegar ao lugar onde Deus deseja te colocar. Fica aqui a minha singela mensagem, espero que essa mensagem possa confortar e levar força ao teu coração, que Deus possa abençoar você e suas famílias e te fortalecer. E nunca se esqueça que Ele é Deus de provisão e Ele tem poder para mudar a vida e o futuro de cada um de nós. Um grande abraço, que Deus abençoe, um ótimo dia, uma excelente semana. Paz, saúde e prosperidade a todos.